ironinghero.com, o seu serviço de engomadoria e lavandaria online. A Ironing Hero recolhe e entrega a sua roupa gratuitamente. Especialistas em realizar serviços de urgência de lavagem, engomagem e limpeza a seco em menos de 15 ou 30 horas, com o máximo cuidado e total segurança. Desfrute do seu tempo livre a fazer o que mais gosta e visite o site www.ironinghero.com e faça já o seu pedido. Podcast Oceano Azul. Natural, alguma fonte de rendimento. Esta questão das criptomoedas é muito várias. Todos a ganhar um bocadinho mais, seu Deus. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Oceano Azul para mais um episódio da série Fundadores. Hoje é dia 30 de junho de 2022. Antes de começarmos o aviso legal, todas as opiniões transmitidas neste podcast são pessoais e não devem ser consideradas como aconselhamento financeiro ou recomendação de investimento. Comigo, como sempre, tenho os fundadores originais do Oceano Azul, Nuno Silva da Uriplay, Stefano Moraes da Indico Capital e Tim Vieira da Brave Generation. Tim em terras dos Estados Unidos, como sempre, parece que, Tim, tu já praticamente já passas o tempo todo aí. Agora tu vens de vez em quando a Portugal. Não, estou a passar um bocadinho de tempo aqui. A minha ideia é nem passar o verão aqui, é passar o inverno aqui. Flórida não é o melhor sítio para estar no verão. É super quente, úmido, com muitas saudades de Portugal, mas já volto para a semana. Então, mas no inverno é muito bom aqui. Yeah. Muito bem. Nuno, não sei como é que conseguiste, mas estavas numa posição um bocado complicada. Estou a gravar aqui num sítio que okay. As chamadas estão a acontecer e estou a tentar decliná-las. Muito bem. Estava na posição de Buda deitado. Estava assim um bocado... Ia ser complicado acompanhar. E eu preencho muitos requisitos para ser Buda. Ótimo. Particular aquela paz, aquele zen, não é? Exato, mas eu por acaso me referia mais à parte mais volumosa da coisa. És fofinho. És fofinho. Bom, malta, estamos quase a entrar de férias, vamos agarrar aqui nos temas. Hoje o tema do dia, não vamos abordá-lo, mas já parece que há aí um problema com o aeroporto. Mais uma vez, nós reafirmamos, a gente só quer um aeroporto. Decidam, escolham um sítio. Não é um, temos muitos aeroportos. Entendam-se, mas façam lá um aeroporto, não discutam mais, não vale a pena, toda a gente concorda, em qualquer sítio vai haver um estudo de impacto ambiental que vai dizer que é negativo porque há lá umas aves que precisam, portanto, decidam-se e avancem lá com o tema, portanto não vale a pena andarmos aqui a navegar mais na maionese. Vamos saltar já para um tema muito menos polémico, que é o tema que o Tim escolheu para esta semana. Tim, são influências dos Estados Unidos. O João nem quer dizer o nome, Roe vs. Wade, mas é verdade, é super polémico. Eu aqui nos Estados Unidos, que toda a gente está a falar deste, e por acaso não andam a falar sobre o aeroporto em Lisboa, não sei porquê, parece que não sabem nada disso, mas só estão a falar do Roe vs. Wade. E é mais um tema para dividir esse país e para ter através de todos os lados a lutam uns com os outros. Já tivemos temas que cheguem, mas é mais um. É assim, é um daqueles temas que é difícil falar, é difícil a gente pensar onde é que estamos, mas como um país democrático e a gente começa a olhar que havia de haver escolha assim sobre os nossos corpos, não os nossos, que a gente não vamos nunca ter que fazer isso. Eu sei que agora há muitas maneiras de a gente ser outras coisas, mas é difícil ficarmos grávidos nós, não é? Mas sim, para as senhoras... Tim, o tema é tão complicado que até a tua câmara ficou a preto. Assim que tu começaste a falar no tema... A malta, sabes que eu acho que é o consultor do time da RP que está a dizer para, desliguem o telemóvel, desliguem a conta dele, rápido. É isso que eu ia dizer, ao lado de termos o direito do nosso corpo, mas também há o direito ao outro lado que vê a primeira coisa como vida, não é? E agora que eu ando a voar para Marte ou a pensar de ir lá com o nosso amigo Elon Musk, a gente se encontra um organismo lá que mostra vida, é vida, e ficamos todos malucos e dizemos, hey, life in the planet, até ser uma coisa que nem parece nada, não é? E é um bocadinho isso que aqui também os Estados Unidos está a ver. Temos muitos lados que dizem que um organismo está vivo. Eu acho que, no fim, o Roe vs. Wade o que vai fazer é states, cada uma delas escolher o que querem, e essas pessoas também foram escolhidas para estarem lá, então estamos um bocado no Democratic side,
Mas o mundo também mudou, vai haver muitas maneiras para quem quer ter um abortion. Pode-se voar agora em dia, pode-se ir para outro sítio, pode-se passar tempo noutro sítio, há muitas maneiras de ultrapassar. Então o mundo já não é a mesma coisa que era 50 anos atrás, quando a gente falava nisso, e eu acho que concordar ou não concordar, eu acho que a escolha vai estar lá, eu acho que é difícil, é super difícil, e eu acho que outra vez tem que haver common sense, tem que haver aqueles do meio a falarem mais alto, porque o direito e a esquerda estão a falar super alto e estamos aqui a também dividir tudo, e mais uma coisa para dividir os Estados Unidos e precisamos de uns Estados Unidos mais fortes de momento. Mas era isso que eu só queria dizer sobre o assunto, porque há pessoas a perguntarem o que é, what it is. No fim, cada state vai poder escolher, vai poder fazer as leis. Obviamente há states que vão dizer não a abortion, menos se for raped, ou se tiver algum defect, alguma coisa assim, e há outros que vão dizer que não a tudo, mas obviamente foi o que eu disse, há maneiras de ultrapassar tudo, não é? Ok, era só isso que eu queria dizer. Muito I bem. don't want to be too controversy, só isso. Só uma pequena nota, realmente é um retrocesso a nível a nível jurídico que foi implementado nos Estados Unidos, continua a ser permitido a nível estadual, ainda bem que nós em Portugal estamos num patamar completamente diferente, mas também estou com o time, que é o discurso está muito extremado, e nós também temos que entender que há opiniões diferentes, se forem ainda agora aqui em Portugal houve esta telenovela agora com um CEO de uma empresa aí conhecida que também decidiu postar no LinkedIn e gerou-se uma mega confusão, mas de facto há pessoas com opiniões diferentes e há que saber respeitar e dialogar, mas não deixa de ser um retrocesso. Vamos saltar para um tema muito mais interessante, ou pelo menos não tão conflituoso, mas também não é fácil implementar. Stefano, o que é que nos traz da Conferência dos Oceanos? Olha, eu acho que foi muitíssimo importante que as Nações Unidas tenham organizado a conferência cá em Portugal, em conjunto com o Quénia, mas em todo o caso foi a semana das Nações Unidas da Conferência dos Oceanos, foi em Portugal. Portugal é muito bom a fazer eventos grandes, em grande escala, sem grandes confusões, já fazemos isso, e foi na Expo também, e correu tudo muito bem, tiveram altos dignatários e investidores e empresas e ativistas e toda a gente aqui em Lisboa, mais uma vez a dar força à marca Portugal e a Lisboa, e a tratar um tema, obviamente, que está na moda e que é importante, que é a questão do climate action, portanto, das alterações climáticas e do papel dos oceanos. E, portanto, acho que, apesar destas conferências muitas vezes serem, as pessoas falam muito, mas depois acontece pouco, mas a verdade é que é preciso falar sobre os temas, é preciso juntar as pessoas todas no mesmo sítio, ainda bem que agora já não temos o Covid, pelo menos da maneira que tínhamos nos últimos 2 anos, e realmente foi um encontro muitíssimo importante de líderes mundiais, desde o John Kerry até vários presidentes de vários países e muitos CEOs, para tratar de um tema, e Portugal no centro do tema. É engraçado que na mesma semana houve a conferência da NATO em Madrid, que é obviamente super, super importante, mas Portugal ficou com um tema, de certa forma, mais consensual e que é uma preocupação de todo o mundo, e estavam pessoas de todo o mundo. Stefano, deixa-me lançar-te aqui um reto para perceber como é que tu estás a sentir esta questão estratégica dos oceanos. A maior parte destas conferências às vezes são um bocadinho só mesmo uma oportunidade de juntar as pessoas e não sai propriamente nada de muito claro, ou pelo menos muito detalhado de plano de ação, mas estão a ser montado um conjunto de iniciativas e de processos em Portugal direcionados para esta indústria do oceano e para podermos também desenvolver projetos e optimizar aqui. O que é que tu estás a sentir que estás um bocadinho mais envolvido? Eu sei que o novo Ministro da Economia dedica uma grande fatia do seu tempo e sei que há muitos apoios na área do PRR para este setor. O que é que vem aí? Tens alguma ideia já mais ou menos estruturada que possas partilhar? Ou seja, em primeiro lugar, a nível internacional, há coisas a acontecerem a sério. Aliás, durante a própria conferência, foram anunciados mais de $1 bilhão de donativos de, enfim, famílias e, portanto, o que se chama os high net worth individuals e até celebridades que doaram mais de $1 bilhão para esta causa dos oceanos e para investirem na proteção das zonas costeiras, marítimas e da fauna e flora e da biodiversidade. Portanto, há coisas realmente que se anunciam e que se alcançam nestas conferências, além do blá 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 que acontece também, porque faz parte, enfim. Depois, a nível de Portugal, realmente tem havido um foco bastante grande já há alguns anos, e há não só no PRR, mas na montagem
vários fundos de apoio para as empresas ou para a criação de fundos. Por acaso o nosso fundo Azul é um fundo totalmente privado, não tem dinheiro, digamos, estatal, mas em todo o caso existem mais outras opções e outras oportunidades de se investir nesta área. E isto é um bocadinho como o que aconteceu nas startups aqui há 10 anos e continua a acontecer. Quando há um consenso de sociedade entre o setor privado, o setor público, o Estado e por aí fora, nacional e internacional, portanto, a nível da Comissão Europeia e também a nível dos governos de cada país, cujo tema é o principal foco de apoio, isso pode ser bom, apesar de que, obviamente, depois há muitas coisas que saem um bocado ao lado ou que não era bem aquilo, mas quando se começa a falar muito de um tema e se começa a colocar dinheiro, recursos, pensamento, as coisas acabam por acontecer bem. Portanto, isso deu-me bastante esperança. E não é só livrar o mundo do plástico nos oceanos, há muitíssima tecnologia, porque a verdade é que só com tecnologia e com inovação é que vamos resolver as questões ligadas ao clima, só com muita inovação. Ainda agora vimos também esta semana a confirmação de que em 2035 já não vai haver mais carros a combustão produzidos na Europa. Isso é incrível, estamos a 12, 13 anos disso acontecer. Eu aposto que nos últimos 5 anos já ninguém vai comprar carros de combustão quando faltam 3 ou 4 ou 5 anos para isso acabar, não é? Portanto, realmente é uma mudança enorme. E nós temos um fundo de 50 milhões para esta área e, portanto, estamos muito contentes, estamos a ver imensos negócios, já estamos aí em campo com várias empresas que aceitaram as nossas propostas e, portanto, acho que é uma área de futuro em que Portugal está-se a posicionar bem e é uma coisa consensual na sociedade e é bom haver consensos, não é? A tal moderação que o time falava, é importante que haja alguns consensos, porque senão anda sempre toda a gente a discordar de tudo e há coisas que são óbvias, não é? Nós temos que proteger o nosso planeta, isto não é uma coisa para andarmos aqui a choramingar, é porque realmente temos que avançar e temos que garantir que nós sobrevivemos, que há recursos para nos sustentar, porque senão acabamos com tudo. E há um outro fator fundamental neste caso para Portugal, que é a nossa dimensão sempre foi pequeníssima, não é? Em termos territoriais, só quando tivemos o chamado Império é que tínhamos a dimensão, e de facto em termos marítimos nós temos dimensão, porque a área marítima dimensão portuguesa é uma coisa assim gigante. Se é soubéssemos... enorme e poderá vir a ser maior, porque está em discussão nas Nações Unidas precisamente o alargamento da zona económica exclusiva do país, um alargamento brutal. E, portanto, nós passaremos a ser um dos maiores países do mundo quando temos em consideração o mar, que é muito maior do que a parte, digamos, de terra. Se soubéssemos nós explorar isso como deve ser, e se calhar temos aqui todo um novo país a renascer. O nosso destino é o mar. Não há volta a dar. Nuno Silva, saltamos do mar para um tema mais complicado. A guerra continua. Como é que estamos? Não queria enfatizar muito isso, mas realmente o trigger que me deu para falar sobre este tema foi exatamente isso que estás a dizer. Quer dizer, estás a chegar a um ponto, a gente já sabemos que isto é a loucura completa, mas está-se a chegar a um ponto já da malvadez, da parte hedionda da coisa. Porque repara bem, tu pegares num míssil e de repente atacas um centro comercial e estão lá 1000 pessoas lá dentro, e tens centenas de mortes e de aleijados e não sei o quê, eu acho que estamos a chegar já a um nível que já é completamente fora do razoável. Já não era razoável o início desta guerra, esta invasão que fizeram à Ucrânia, mas também está a chegar a um nível que já não é tolerável. E a pergunta que eu faço é: quantas pessoas é que têm que morrer para que efetivamente o mundo faça alguma coisa? Porque se nós vamos estar constantemente reféns de uma possível ameaça nuclear por parte da Rússia, então nós não vamos fazer nada. Daqui a bocado é a Moldávia que é atacada, daqui a bocado é a Suécia, é a Finlândia, é aquela malta toda da Roménia, e vai ser pior, porque aí eles vão ter mais recursos. Eu acho que é assim, não se negocia com terroristas. Não se pode negociar com terroristas, não se pode permitir que eles agora, esta semana foi um centro comercial, a outra semana morrem 10 mil pessoas noutra coisa qualquer, é maternidades, é escolas. Quando é que isto vai ter um termo? Tem que morrer quantas pessoas? Qual é que é o milestone? É 1 milhão de pessoas que têm que morrer? É 20 milhões? É 9 milhões? É o quê? Por amor de Deus, chega, é porque nós estamos a assobiar para o lado. Eu sei que houve guerras, nomeadamente em África, que são guerras também muito complicadas que ninguém falava, é verdade, mas vamos acabar com isso, já que esta guerra tem muita visibilidade, muito show-off à volta dela, vamos aproveitar para corrigir alguns problemas no mundo. E este problema que a Rússia, eu sei que armar guerra com a Rússia não é um tema muito, muito, muito complicado, podem vir a morrer muitas pessoas, mas de uma maneira geral resolve-se o problema, se calhar para os próximos 100 ou 200 anos.
Pá, já chega, sinceramente como cidadão do mundo, estou farto de ver isto acontecer e vejo que os líderes europeus e mundiais realmente estão a tomar algumas atitudes, não quero estar a ser também injusto para com eles, mas acho que é manifestamente insuficiente, já chega de brincar, Putin, já chega de brincar com a malta, alguém tem que pôr um travão nesse gajo. Pá, porque senão já começa a ser um bocadinho pornográfico. Eu vejo-me um bocadinho, imagina que era Portugal, que não pertencia à NATO e era atacado desta forma, e não é justo, percebes? Pá, já chega, já estou farto dessa situação. Era só isso que eu queria dizer, não queria alongar muito mais sobre isso, que até porque este tema já está mais requentado, mas realmente fiquei completamente enojado com aquela situação de mais um centro e 1000 pessoas estarem envolvidas nisso. Sim, é verdade. Foi super. Vamos ter mais e mais pessoas a começar a esquecer desse tema. Eu vou dizer, aqui nos Estados Unidos, a gente se calhar vimos 5 bandeiras ucranianas. Estamos cá. Há outros problemas a virem, como inflação e como isto e outras coisas a acontecer. E esse problema está a ser esquecido, menos quem está a vivê-lo. E as pessoas que estão a vivê-lo querem só resolvê-lo, como tu estás a falar. Mas os líderes estão a começar a ir para um patamar que vai voltar ao que eu disse. Um dia vai haver um small nuclear warhead que vai bater em algum sítio para depois assentarem e falarem a sério, porque a gente vamos pôr a Rússia, ou nem a Rússia, é Putin, não é a Rússia. It's like, há poucas pessoas que querem esta guerra, é ele, basicamente está ali. E depois também temos o Zelensky que agora que também já não quer falar, não quer o território todo dele, quer tudo isso, e o primeiro culpado, até voltando atrás, foi NATO, que nunca havia ter deixado haver voos por cima de um país soberano, que tinha international skies. Então, it's a domino effect, e isso se calhar vai chegar a muito mais triste que virem uma bomba bater ou um míssil bater num shopping mall. Vai ficar pior do que antes de ficar melhor ou acabar. Tim, deixa-me colocar-te uma questão. Tu que estás aí nos Estados Unidos, tu sentes que para os Estados Unidos parar a guerra na Ucrânia é uma prioridade ou achas que para eles... Não. A prioridade aqui é não ter gasóleo a $5 a gallon. That's what they don't want. E a culpa é do Biden. As pessoas saem aqui a pôr gasolina no carro e começam a dizer asneiras ao Biden. Fuck, there's Biden because of this. Estou a pôr e está-me a custar 100 e tal euros encher o carro. Põem autocolantes em todo sítio a dizer vote Trump. €1.90 a gallon. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Isto é o que eles querem saber. Vocês não percebem, mas essas pessoas estão a viver no limite do dinheiro que eles têm. Eles gastam muito mais do que têm. E quando o gasóleo aumenta, e quando a inflação aumenta, e quando interest rates aumentam, eles não querem saber do resto do mundo. Eles estão muito entitled. São pessoas mesmo entitled. Querem saber deles antes dos outros. Mas também, ao mesmo tempo, são assim, um grateful country, dão muito ao resto do mundo e tudo isso, mas primeiro tem que estar bem. E de momento não estão bem, então não querem saber dos ucranians. I'm sorry to say it. Não fizeram aqui uma lei que se tu és ucraniano e estás cá, podes ficar cá e até vais ficar americano, no problem. Então mostra que são grateful e que são pessoas com um bom no coração, mas de momento é o petrol price, é o gas price, $5 a gallon, desastre. Deixa-me passar aqui ao Stefan, mas antes só fazer aqui um comentário para depois seguir. Nuno, a minha visão para isto é que, na verdade, ninguém quer esta guerra e ninguém vai fazer frente ao Putin. E mais, só há uma pessoa, ou só há um país que pode fazer frente ao Putin, que é os Estados Unidos. Sim. E como o time estava a dizer... Ou a China. Está bem, mas a China está do lado deles. Portanto, claro, obviamente. Não vamos contar com esses. Os indianos também estão todos contentes a comprar petróleo com 30% de desconto, também está tudo bem. Portanto, já perceberam que dali daquele lado não vem nada. Os únicos que podem fazer, e eu aqui acho que os europeus foram um bocadinho enganados, os líderes europeus, porque os americanos deram aqui este input forte, porque também lhes interessava, se calhar, não estar a falar de outras barracas que fizeram, como a saída do Afeganistão, que foi uma tragédia, e deram muito ênfase a isto. E agora temos aqui os europeus todos a assumir aqui a linha da frente. Sim, somos os verdadeiros perdedores, até porque, repara, os Estados Unidos está a vender, agora a atravessar o oceano com gás líquido para a Europa, não é? Fez o acordo da década, não é? Não, e somos nós europeus, principalmente os alemães e aquela malta lá de cima, que estão altamente dependentes destes recursos. Stefano, o que é que eu te queria perguntar? Tu que vens destas áreas mais económicas, a sensação que dá é que aquilo que nos venderam há 2 meses atrás, das sanções,
os russos não vão aguentar, isto num instantinho eles rebentam, a economia deles vai implodir e eles vêm de joelhos pedir por favor. Mas a sensação que dá é que fomos completamente enrolados. A moeda deles está mais forte que nunca, apesar de eles terem feito default agora, disseram que não pagaram, mas afinal pagaram aquela conversa. Não conseguiam pagar. Mas na verdade não me parece que tenha sido bem o filme que nos contaram. E eu não sei se todos estes constrangimentos que nós tentámos criar à economia não se viraram contra nós. Estamos nós a pagar a fatura maior e os russos conseguem fazer negócio na mesma, e se calhar andamos nós a comprar o petróleo deles 3 vezes mais caro indiretamente por terceiros, e a coisa rola na mesma, e ninguém tem coragem, obviamente, de se atravessar numa guerra contra a Rússia, e se esqueçam, ninguém se vai lá meter a lutar de frente. Achas que fomos enrolados ou não? Eu acho que não é uma questão de sermos enrolados. Eu acho que realmente as consequências, toda a gente sabia que o Putin era mais ou menos maluco, agora temos a certeza que é completamente maluco e obcecado. Toda a gente sabe que o povo russo está habituado a ter grandes sacrifícios, enfim, tiveram a União Soviética e antes disso e depois disso grandes problemas e, portanto, estão habituados a não têm esse sentido de entitlement que o time estava a dizer do resto do mundo europeu e ocidental, que nós estamos habituados a uma vida boa e não estamos para pagar esse tipo de preços, não estamos para perder acesso às commodities e, portanto, o pecado original foi ficar nas mãos da Rússia em termos de gás, se bem que a lógica na altura, enfim, que tinha a sua lógica era, bem, se eles nos comprarem, se estiverem dependentes de nós e nós deles, provavelmente haverá menos guerra, exceto quando há um maluco à frente das coisas que decide rebentar com essas convenções. Agora, não há uma coisa, não há dúvida, a economia russa está a sofrer, mas quem está a sofrer não tem poder para mudar nada. E também não está a sofrer tanto como se poderia pensar, porque eles também têm as tais alternativas. Portanto, eu acho que não é que isto não tenha sido pensado, seguramente que foi pensado, mas ninguém poderia esperar que isto fosse uma coisa rápida, porque ninguém esperaria que a Rússia simplesmente ou perdesse a guerra num instante, ou que por questões económicas, sendo um país enorme e que está habituado a ser pobre, que de repente desistisse desse sonho louco de conquistar a Ucrânia. O problema é um bocadinho ao contrário, que é eu não estou a ver como é que isto acaba, no sentido em que o discurso, apesar de se calhar parecer um bocado mal, na realidade o que a NATO disse esta semana foi muitíssimo forte, foi pôr cá fora, digamos, a estratégia da aliança, apontando o dedo à Rússia e também à China como os grandes inimigos da NATO, portanto até uma retórica bastante agressiva, bastante acicatadora da situação. Talvez isso seja o que funciona com a psicologia do Putin, é preciso um bully para enfrentar outro bully, mas a verdade é que eu não estou a ver como é que ele sai, como é que o Putin e a Rússia saem do sítio onde se meteram. Porque eles meteram-se numa guerra que se calhar é difícil de ganhar. A Europa está a dizer não vamos deixar a Ucrânia perder, o que é justo e moralmente correto e tudo, está tudo certo. Mas e agora? O que é que se faz? Eu lamento que o time possa vir a ter razão e que isto vá escalar ainda e que a inflação seja uma coisa completamente pequena em comparação com o que pode acontecer a nível humanitário e a nível do planeta, porque realmente ou há alguma coisa que acontece internamente na Rússia, ou então ele não vai desistir. E até a última, só há aqui uma coisa boa que eu acho que os Estados Unidos estão a apostar mais ou menos nisso, e a Europa também, que é o enfraquecimento global das forças armadas russas, e portanto, olha, vão gastando os mísseis, claro que a carne para canhão é a Ucrânia, isso é obviamente lamentável, e por isso é que nós temos que os deixar entrar, enfim, na Europa e tudo mais, coisa, porque temos que lhes dar alguma coisa e pagar-lhes um país novo quando isto tudo acabar, porque o sacrifício é enorme, obviamente, mas eu acho que há aqui uma estratégia também de enfraquecer pouco a pouco as forças armadas russas. Eles vão gastando os mísseis, vão gastando os tanques, vão gastando os drones e vão gastando as pessoas, porque já vão à Sibéria buscar jovens rapazes que não têm a mínima ideia do que é que estão a fazer, mas é um desastre enorme, é lamentável. E vocês acreditam que porque o potencial de uma guerra nuclear é claro, não é? Mas vocês acreditam que a Europa consiga fazer frente se os Estados Unidos dizem que não? João, eu acredito que eles ainda não gastaram nenhum nuclear warhead. Então isso ainda não, tem. isso não. E quando chegarem ao ponto de não terem muito mais, não tem nada a perder, porque depois vêm à mesa falar. E a gente fechamos muitas portas para falar com eles. Eu lembro quando houve lá agora esqueci o nome dele, o foreign minister deles a falar. Lavrov.
Exatamente, a falar para o UN e a gente todos saímos de falar e isto tudo, a única maneira de vir à mesa outra vez é ser mesmo maluco. And that's where we're going to push it to. E é pena, porque, epá, não sei onde é que esse war tem que cair. O que é bom é que a gente sabemos que tem que ser pelo menos 5.000 metros de onde, 5.000 quilómetros de onde eles mandarem um míssil, porque é o mínimo. Mas eles têm missiles que nem o resto do mundo tem. Eles têm missiles de 24.000 quilómetros, 24,000 kilometers an hour e tudo. E eles trabalharam só para terem essas coisas. Estás a perceber? It's an evil industry. Empire. E eu fico mesmo a pensar where we going to get to. E é pena porque não é os russos. It's a game. Estamos a falar só Exatamente. que quiserem fazer só para aprovarem-se certo. Estás a perceber? And it's scary. Sim, sim, mas deixa-me... Homens pequeninos, é? A gente tem que ter muito cuidado com esses short guys. Napoleon, Hitler, Putin, com menos de 1,60m não pode... Tem um sentido de inferioridade qualquer, pá. Estou a ferir um padrão, realmente. Mas repara, o grande problema aqui é que a NATO, como o Stefan diz, entra com um discurso altamente agressivo, mas a NATO está dependente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é que mandam. E quem vai servir de escudo aqui à frente? É que se tu estás a picar completamente um gajo que já é louco de si, não é? Um louco. Nos Estados Unidos, na próxima eleição, os Republicans ganham, and then, yes, they will talk to Russia in a different way, mais para o lado do Russia, ok? Sim, mas, Tim, o problema é que o problema é que devia estar a haver um processo de tentar acalmar a guerra e chegar a algum tipo de entendimento, e o que se está a fazer é escalar. E se o governo muda nos Estados Unidos, os Estados Unidos retiram logo o apoio. E aí ficamos nós, coitado, estás a imaginar a armada portuguesa a ir combater com os russos, estamos tramados. Não, a gente vamos gerir o restaurante local lá, but this is not what we want de momento. A gente não queremos ir para lá em guerra. We don't want to do any others. O que a gente queremos fazer, obviamente, é acabar isto. E acabar isto, there has to be dialogue. Claro. E tem que ser o Zelensky a dar dialogue e a ceder, porque o mês está feito. Estás a perceber? É a mesma coisa quando deixas cair o leite, spill the milk. Não, olha, we can't cry anymore, agora está feito, agora é como é que vamos fazer os dois salvar a cara. Ok? Porque de outra maneira não há um negotiation aqui. Estamos metidos num grave problema e o maior medo que eu tenho neste filme todo é que a incapacidade dos nossos líderes europeus junto com os americanos de conseguirem chegar a um entendimento e terminar esta guerra faça com que a guerra se perdure durante anos, a inflação dispara, como o Stefan estava a dizer, e quem é que vem a seguir? Os líderes maluquinhos, os populistas, não é? E depois vamos ter os maluquinhos da vida a dizer, com soluções fáceis, que vão pôr isto tudo na ordem e estamos 10 vezes pior do que estávamos antes. Pior que líderes fortes são líderes fracos. E de momento estamos cheios de líderes fracos. Cheio de líderes fracos. No backbone, no will. Então, e por isso estamos nesse mês. A gente pode dizer que a culpa é do Putin, mas também podemos dizer que a culpa é de tudo isso que a gente tem à nossa volta. We don't have strong leadership. I've seen leadership in companies, in countries, e é pena porque eu também, I've seen great countries caírem por causa de falta de leadership, né? E estamos outra vez nesse mundo outra vez e é o que estás a dizer, maybe a strong one comes, mas é feito por uns fracos. Muito é melhor ir para outro tema, because this one we're not going to resolve for now. Yeah. A gente nem o aeroporto consegue decidir, quanto mais conseguir terminar uma guerra. Bom, vamos saltar para uma outra área mais interessante, vamos aqui para as áreas da startup e inovação. Começamos com o Stefan. Stefan, o que é que nos traz este mês? Olha, queria-vos falar de uma empresa que é a Bizei, é uma empresa portuguesa já com um tamanho muito considerável que vende um bocadinho em todo o mundo, em particular na Europa, mas também na América Latina e nos Estados Unidos, que é um marketplace de impressão de produtos personalizados. Eles começaram aqui há uns anos atrás por imprimir cartões de visita, portanto a um preço muito mais barato, porque eles agregavam todos os cartões de visita dos vários pedidos e depois escolhiam a gráfica, digamos, que ia executar o trabalho, a um preço obviamente muito, muito mais barato, e hoje em dia imprimem tudo de uma forma personalizada, desde pratos, talheres, copos, roupas, enfim, todos os tipos de papel e cartão e lonas e o que se possa pensar, no mundo inteiro estão a fazer uma coisa que é verdadeiramente única, que é digitalizar a cadeia de valor das gráficas
e da impressão personalizada, e cada vez, obviamente, há mais pedidos e mais procura por personalização de tudo e mais alguma coisa, seja para as t-shirts de uma nova startup, seja para merchandising para oferecer aos clientes. E, portanto, a Bizei é uma empresa portuguesa que está a dar cartas, que já levantou muito dinheiro e que realmente está com uma grande pujança, que sofreu um bocadinho durante o Covid, mas este retorno após o Covid, apesar da inflação, apesar das questões logísticas, é uma empresa que está a ir muito bem, sediada em Torres Vedras. Parabéns à Bizei, ex-360 imprimir, correto? Era assim que ele chamava. Exatamente. Certo? Muito bem. Exatamente. Alright, Nuno Silva, este mês, quem é que nos traz aqui em Startup Inovação? Olha, este mês trago-vos, olha, estamos a falar em oceanos, não é? Agora que a convenção aqui em Lisboa, acho que para seguir também aqui esta coisa do ambiente, trago uma startup de Hong Kong, que é a Clearbot. Basicamente é o quê? É uma startup que isto começou uma história engraçada, porque o fundador desta startup faz uma viagem em 2019 a Bali. E Bali, apesar de ser um destino paradisíaco, também tem imensa poluição, não à parte também de ser o que acontece lá na Ásia, né? Porque 95% da poluição dos mares, a sério, é mesmo lá na região da Ásia. E ele, entretanto, quando chegou lá, viu que os surfistas e outros gajos lá em Bali faziam a recolha do lixo à mão, estás a ver? Iam lá aos rios, aos canais e às praias e faziam a recolha do lixo à mão, para sacos e não sei o quê. Então o gajo pensou, porque é que se está aqui a alocar montes de pessoas a fazer isto manualmente, porque é que nós não metemos uma coisa automatizada? Pronto, daí surgiu a ideia da Clearbot. E Clearbot é basicamente o quê? É um barco que, através de inteligência artificial, tu consegues mapear o sítio onde ele vai fazer a limpeza, como fosse quase um robô daqueles que nós temos em casa para limpar o chão, e ele vai então, através do reconhecimento de duas câmaras que estão incorporadas, ver se aquilo que está ali à borda da água é lixo ou não é lixo. Isto porquê? Porque eles chegaram à conclusão que se não metesse essa inteligência artificial, tudo ia que a rede era peixe. Imagina estar lá uma tartaruga ou um peixinho a nadar e aquilo limpava tudo, inclusive o lixo. Imagina que ias tu lá a nadar. Não, a mim não dava porque eu entupia logo a máquina parava logo de trabalhar, mas umas coisas assim mais pequeninas, se calhar conseguia dar ali cabo daquilo. Bem, eles então com esse sistema não só de mapeamento com GPS, mas também de inteligência artificial através da manipulação de imagens, conseguem verificar se aquilo efetivamente é lixo ou não, fazem a recolha e depois o barco regressa até à base, um bocadinho muito parecido com os robôs. O que é engraçado aqui é que este tipo de solução pode ser muito porreira para, por exemplo, para canais, para praias, para marinas, ou seja, não estamos a falar de uma solução que se calhar vai resolver o problema da ilha que existe ali no Pacífico de plástico, mas vai aos poucos também a resolver aqui alguns problemas que também existem e que quase ninguém faz nada porque é pequenino demais para ser resolvido, mas depois se for muitas coisas pequeninas torna-se um problema grande. Para além disso, eles têm uma coisa muito interessante que é, eles conseguem recolher até 200 kg de lixo, que é muito bom, já é muita coisa. Trabalha totalmente através de energia solar, com baterias, não necessita de intervenção humana, trabalha completamente sozinho, consegue ter uma autonomia de trabalhar sozinho de 4 horas, o que eu acho que é extraordinário, e custa cerca de 5.000 euros a construir. E eu acho que isso é muito bom. É muito bom, é uma startup muito recente, encontrei por causa de uns pesquisas que ando a fazer. A Microsoft já se associou, porque eles estiveram num programa de aceleração, eu acho que como aqueles que tu tens e que o Stefan tem, concorreram e entretanto já estão a fazer um teste na Marina de Hong Kong. Pronto, fica aqui a dica para quem tem investidores que têm este programa, que eu sei que são alguns, se estiverem interessados, investigadores, malta que queira até verificar essa ideia, até quem sabe fazer uma versão ainda melhorada, metam os olhos na Clearbot, que eu acho que vai ser muito, muito interessante. Fantástico. Tim Vieira, fala-nos sobre o mercado imobiliário, o que é que tens aí de novidades? Eu queria falar um bocadinho sobre. Eu estou tão farto de cada vez que eu faço um post sobre imobiliário ou qualquer coisa a ver com property em Portugal, vem sempre aquelas coisas a dizer que Lisboa está caro demais para os locais e que o Porto está caro demais e por causa do Golden Visa estão todos a sair, etc. Eu só queria dizer que esse problema não é só português, esse problema é mundial. Em todas as cidades principais há o problema dos preços aumentarem e muitos desses países não têm Golden Visas. E vou dizer aqui nos Estados Unidos é exatamente a mesma coisa, ok? E esta vez estive a ver YouTube vídeos
onde mostra o que uma pessoa consegue comprar com $1 milhão em Nova York, em Arkansas, em Dakota, em Arizona, em Los Angeles, e a gente vê, consegue-se comprar um apartamento de 40 metros quadrados em Nova York e consegue-se comprar uma casa de 1.500 metros quadrados em Arizona. E essa é a verdade, é isso que é. Eu acho que é super difícil a gente estar sempre a culpar uma razão por ter... Eu não sou um defendedor de Golden Visa, longe disso, mas a verdade é que é o que é. It is what it is. E a gente tem que criar mais riqueza, aumentar os salários, sem ser forçados a aumentar. Temos que poder aumentar porque faz sentido e é preciso, porque eu acho que sim, isso vai melhorar muito. Mas também outra coisa aqui, nos Estados Unidos, que uma pessoa vê, aqui em Flórida acabaram de vender agora uma casa por 176 milhões, ok? E a verdade é que essa pessoa comprou a casa à volta de 1 ano e tal atrás, então foi a mesma coisa que ele ganhar $170 mil por dia no que ele comprou e o que ele vendeu, ok? Incrível, porque ele comprou por 90 e tal milhões. And that's the market. A outra verdade é que aqui em Flórida, que 2 meses atrás, quando eu estive cá, todos só falavam que o mercado ia continuar a crescer. Com esse interest rate hike, já estamos a ouvir todos a começarem a querer vender a terceira ou quarta casa que têm, ok? E estamos a começar a ver o mercado a mudar. E é super rápido. E é um bocado isso. It is what it is, né? É difícil a gente conseguirmos sem deixar as coisas serem sustentáveis e forçar pessoas a não viverem numa cidade ou viverem numa cidade. A escolha é pessoal de momento. Então era só isso que eu queria dizer. E esses vídeos que mostram que é 1 milhão em qualquer lugar no mundo é super interessante, porque o que tu podes comprar em Tailândia ou Bali e até comprar em Lisboa ou comprar em Paris é incrível, a diferenças. Então, it's a free world. É gigante. Deixa-me dar só aqui um input, porque muitas vezes não é falado, Tim, e tu tens razão, as pessoas focam-se muito no Golden Visa, mas o Golden Visa é residual comparado com a dimensão do mercado. O grande problema um dos grandes problemas a nível habitacional Portugal tem a ver com a percentagem de habitação social que nós temos no nosso parque habitacional. Ou seja, para vocês terem uma ideia, em Portugal só temos à volta de 2% de habitação social. Ou seja, é uma habitação que o Estado disponibiliza para que seja alugado dentro de enquadramentos de renda acessível, ou para a porta 65 para jovens, ou para pessoas sem rendimentos, sem abrigos, etc. Para vocês terem uma ideia, o Reino Unido tem 18% de habitação social. Nós temos 2%. A França tem 17%. É incomparável. O que nós temos, e muito, é uma falta de oferta. Especialmente para pessoas que ganham pouco. Claro que se tu ganhas pouco, ganhas perto do ordenado mínimo e com os preços a subirem, tu não vais conseguir morar no centro de Lisboa. É impossível, não tens hipótese. Agora, o Estado não te oferece. Nós tivemos a discutir isto agora, a nível de Sintra, há um plano ambicioso para construir 100 prédios, só que azar dos azares. Não é? Estamos na pior altura para o fazer. Os preços dos materiais dispararam todos e o preço da construção está caríssimo. Mas porquê? Porque falta habitação social. Ao longo dos anos, é por isso que o hospital ainda não arrancou ou não? O hospital já arrancou, já está a já arrancou? Já está a ser construído. Ok. Já está lá. Olha, mas Nuno, mais um pormenor. Um hospital que é feito e pago com o dinheiro da Câmara. Porque o Estado não tinha condições para o fazer. A obrigação de fazer o hospital é do Estado. E foi a Câmara que teve que juntar dinheiro para que o hospital fosse uma realidade. Porque se vai estar à espera, não acontece. É por isso que tem que haver planos, porque quem compra casas caras também paga taxas altas, ok? E isso vai para as câmaras. E quando a gente começamos a pensar em planos, e se o Golden Visa é tão mau, temos que pensar, então se calhar 20% do Golden Visa havia de ser um valor que ia para um fundo for social housing. Eu acho que não ia parar os estrangeiros de entrarem e comprarem e fazer isso. Mas sim, transparente e que isso funcionasse. Já que o aeroporto vai sair de Lisboa, este terreno todo podia ser para social housing, que era pela Câmara, pelo Governo, pelos Golden Visas, só que a gente nunca tem um plano ou visão a longo para prazo. Não há. O único plano que funcionou, João, é quando entra uma troika e diz a gente o que fazer. Depois fazemos tudo. Mas até aí a gente estamos sempre quase perdidos. Não temos vision to execute.
Isso é o que é irritante para mim. Mas olha, há mais coisas para além apenas só de pegar por exemplo, ok, os Golden Visas e esse dinheiro pode ser canalizado, certo, mas por exemplo, há uma das leis que eles implementaram, creio eu, é que, ou querem implementar, que 25% imagina, tu és um novo promotor, vais fazer um empreendimento, 25% desse empreendimento terá que ser destinado para arrendamento acessível ou porta 65. São outras iniciativas que permitem que as coisas aconteçam. O que a gente precisa é de mais construção. Claro que agora temos... Se a gente temos projetos parados, eu sei disso, mais que 2 anos e meio em Câmara, ok? Se o supply entrasse e se as coisas acontecessem, it's market forces, ok? Claro. Só que depois, e é esse o mal que a gente estamos a ter, e isso cria preços a aumentar, cria dificuldades, cria tudo os problemas que a gente estamos a ter. Então, havia que ter laws que, se tu mandas o projeto, não tem resposta em 60 dias, é provável. Sim, verdade. Boa. Isso era uma boa medida, Tim. Isso era uma boa medida. Tacitamente aprovado. Bom, e se calhar também ia dar uns problemas diferentes, mas pronto, é o que é. Não, mas olha, é excelente fazer isto, porque, claro que podia também sustentar aqui algum tipo de corrupçãozita, vá. Mas era interessante, porque é assim, em vez de seres uma coisa, um sistema penalizatório, era um sistema ao contrário, tipo, se vocês em 60 dias não fizerem nada, ele automaticamente é aprovado. Eu acho que era excelente se implementassem isso. Não, porque isto é boa ideia. Estes atrasos que o Tim Vieira está a falar, na verdade, tem um efeito negativo no investidor, ou seja, o investidor tem capital para alocar. Se tu demoras 2 anos ou 3 anos a aprovar um projeto, se ele espera um rendimento seja 7% ao ano, 6%, 5% ao ano, vá lá, um rendimento de 5% ao ano. Vai procurar alternativas. Se tu demoras 3 anos, são 15% que ele perdeu. Sim. Que o dinheiro ficou parado e não andou. Tem dinheiro, é verdade. Os nossos investidores vêm cheios de tesão e depois de 2 anos já não há nada. Já não há mais nada. Porque estão saturados, estás a ver? Estão saturados com esta burocracia e depois perdem um bocado. Então, repara bem, se a gente não fosse pela conversa dos blocos de esquerdas e PCPs da vida, ainda hoje não existia o túnel do Marquês, não existia a ponte Vasco da Gama. Vocês lembram-se disto? Foi altamente mediático. Ninguém queria o túnel do Marquês por causa não sei, dos lençóis freáticos e não sei o quê. Hoje em dia que resolveu aquele cancro, que aquilo era um cancro ali nas Amoreiras e naquela Pimenteira. Não podemos ir à conversa desta malta fazer e depois entrar e depois pedir desculpa. Senão estamos à espera de coisa, Ok, vamos para a rubrica final, área cultural. Nuno Silva, o que é que tens andado só coisas felizes, o que é que tens andado a ver? Eu tenho que falar de coisas felizes até, pronto, só que às vezes, como vocês sabem, às vezes ficam estes temas a mim, tocam-me, então, mas pronto, estava aqui a falar, queria-vos falar aqui de uma coisa, não é um livro desta vez, aqui a par do que fazem aqui os nossos amigos Stefan e Tim, hoje vou recomendar uma série, um documentário da Netflix, um documentário da Netflix que eu achei muito, muito interessante, que basicamente é deixa-me só ver se eu me recordo, ajuda-me só no título. A tragédia do caso do Boeing. Queda livre, exatamente. Pronto, basicamente aquilo é o quê? A Boeing tem uma linhagem de aviões que é o 737, como a maior parte das pessoas sabem, o grande concorrente da Boeing é a Airbus, não é? Que é a nossa concorrente europeia e a Boeing é a norte-americana, e eles, entretanto, como a Boeing lançou uma série, aquele Neo e outros aviões super mais eficientes e que levam uma série de pessoas e não sei o que, eles tinham que arranjar ali uma solução para combater a Airbus. E então a Boeing decidiu fazer o 747 MAX, que vinha a substituir o Next Generation. Basicamente era o quê? Era um avião que permitia... Porque é assim, quando tu metes um avião novo no mercado, as companhias aéreas geralmente têm um período de formação. Têm que dar aos seus pilotos para o novo avião. O que é que a Boeing pensou fazer? A Boeing o que pensou fazer foi, vamos lançar a nova versão do nosso 747, mas eles não vão precisar de fazer formação. Então assim as companhias poupam imenso dinheiro, eles começam logo a aviar nos novos aviões e isto vai ser espetacular. Pois foi, a nível comercial foi excelente, eles venderam aviões para cacete, montes de encomendas. Qual é que foi o problema? Quando começaram a sair os primeiros aviões começaram a cair. E então o que é que aconteceu? O que aconteceu foi que havia um problema de engenharia, nomeadamente num sistema chamado MCAS, que é um sistema que fazia a correção da manobra do avião. Isto porquê? Porque este novo avião contém motores maiores e como o Boeing comparado com o Airbus é um bocadinho mais baixo, o que acontece é que eles tiveram que fazer um ajuste aerodinâmico ao avião em que, em situações críticas, era compensado por este sistema. O que acontece é que a Boeing não disse nada a ninguém que tinha este sistema. Era um sistema que só devia acionar em situações muito particulares, mas azar dos azares dessas situações
aviões aconteceram e os pilotos não conseguiram depois resolver o problema, e o que acontecia era que o sensor que ele tinha, se fizesse mal a medida, ele começava a empinar o nariz do avião para baixo e caía em queda livre, não tinha hipótese, não tinhas hipótese de levantar o avião. Bom, isso deu uma grande celeuma, começaram a primeiro acidente por culpar o piloto, etc. Pá, mas é super, super entusiasmante a série. Aconselho toda a gente a ver, nomeadamente quem gosta de aviões, como eu, e tecnologia. Por isso, olha, muito interessante, vejam, porque realmente temos ali coisas muito interessantes e porque também conseguimos perceber aonde é que pode ir a selvageria, às vezes capitalista, da coisa. Esses capitalistas, pá. Mas é verdade, eu também já vi a série, é espetacular. Não, eu sou um capitalista, eu sou assumidamente capitalista, não sou selvático, não é? Nem desumano. Tim Vieira, continuando aqui no espaço aéreo, o que é que nos traz este mês? Então, tive o privilégio de ir com o meu filho ontem ver um Rocket 9, Falcon 9 a ser lançado. Foi incrível, a sério. Uma pessoa vai à NASA, vais lá ao Kennedy Space Center, vês aquilo tudo, a história toda. Incrível, super incrível. Epá, temos agora aqui a fazer um trabalho. Deixa-me só ir para podcast em movimento. E a primeira coisa que vimos foi o Blue Origin, como é que é o Blue, né? Do Jeff Bezos. Tudo lindo, grandes coisas e tudo, mas não está a mandar foguetes. E depois estava lá o nosso amigo Elon Musk, SpaceX, que não para de mandar foguetes mais baratos e ainda voltam e aterram. E eu vou só dizer, né? Aquilo é mesmo like, um dinosaur nessa e o futuro a vir, o SpaceX. Tu estás lá sentado, tens commentary daquilo a ser mandado, tens big screens a mostrar-te tudo o que está a acontecer. Estás a ouvir o countdown, estás a passar aquilo tudo. Depois o foguete vai, powerful, incrível, numa zona que é um National Reserve, cheio de pássaros, crocodilos, cobras, mas não há problema, o rocket sai dali, solar panels postos por cima daquele Nature Reserve todo, não há nada para parar daquilo acontecer. E conseguem mandar por 1/10 do preço de qualquer outra pessoa. And it's amazing. E depois o rocket lá vai e tu estás a ver aquilo e depois 8 minutos depois vem e aterra num drone no meio do mar. Ok? É incrível. E eu vou-te dizer uma coisa. I had tears in my eyes. I really had tears in my eyes. A gente consegue fazer uma dessas coisas, aquele rocket a viajar a 20.000 km a hora, a sair do atmosfera, a partir e depois a voltar, a ser posto em cima daquele drone, certinho, as pessoas a bater palmas. Assim para trás, não é? Assim certinho, não é? É incrível, isso é uma coisa incrível. E depois eu a pensar que ainda andamos em guerras com a Rússia e a Ucrânia e merdas que não valem nada. Quando a gente consegue fazer coisas dessas, opa, I cried. Eu posso dizer, I cried. E quando olhei para o meu filho, e o meu filho olhar para aquilo, boca aberta, e só falar nisso, e a pensar, e a saber tudo dos SUS Rockets, e daquilo e daquela. Eu aprendi tanto ontem, que a vida é mesmo, lifelong learning. Because I came out of there mais passionate, com esperança para o futuro, like you can't believe, porque aquilo é mesmo um needle num haystack, que eles conseguem pôr lá de volta. E lá foi um rocket pago por uma empresa de Luxemburgo que vai agora ter 5G para mais, sei lá, 40 milhões de pessoas que aquilo vai dar. And that's the future, não é? E a gente olha para isso a ser feito por um homem. E eu vou-te dizer, I wasn't the biggest fan of Elon Musk, porque obviamente isto e aquilo e aquilo e aquela, he does a few things que o Nuno já falou, mas eu vou-te dizer, thank God we have people like that, because não conseguia ver aquilo acontecer com o que nessa ainda é um dinosaur, etc, because it's amazing, absolutely amazing. Se conseguirem alguma vez ir a Cape Canaveral, vão, até se não gostam de foguetes, não querem saber, you will be touched. You will, it's like it's a spiritual event, because uma pessoa sai de lá, é impossível ser indifferent, a sério. E é uma coisa mesmo amazing para irem ver, and that's it. Okay. Espetáculo. Já não vi uma pessoa entusiasmada assim pelo Elon Musk há muito tempo. Não, mas eu compreendo isso. Eu estou super triste que quando eu comprei as ações dele a $13,
ok? E vendia $19. Vendia $19. Esse mesmo investimento agora era mais que 30 e tal milhões, ok? Se tivesse uma bola de cristal, Eu pá, pensei, era tão mais bom. um sul-africano maluco, não vai dar nada, olha, I was totally wrong. Mas é um reflexo do que é que realmente os humanos conseguem fazer de bom, não é? Pá, é uma coisa, não é só mal, também conseguimos fazer estas coisas incríveis. Yeah. Boa. Vai, para finalizar, Stefano Moraes. Olha, eu, a propósito de ideias virais e contagiantes como esta do SpaceX e do Elon Musk, eu vou recomendar o livro Contagious, portanto, Contagiante, de Jonah Berger, que explica precisamente porque é que algumas ideias são virais e porque é que outras não vão a lado nenhum, apesar de serem excelentes ideias. Quem diz ideias diz livros, coisas que se escrevem, séries de televisão, posts no Instagram, tweets e por aí fora. Portanto, há uma série de técnicas que se podem aprender e há uma série de princípios para gerar engagement, para gerar word of mouth, portanto, para que o nosso conteúdo seja mais partilhado nas redes sociais. É um livro espetacular que eu ouvi na Audible também e que gostei imenso e aprendi imenso e, portanto, aprender a ser mais contagiante. Muito bom. Sabes que me apraz muito saber que as minhas recomendações são ouvidas pela audiência, ok? E então apraz muito saber esta situação, que há pessoas que gostam muito das recomendações que são feitas neste podcast. Vai. Já tinhas feito essa recomendação? Já tinha falado aqui do contágio. Vai duas vezes. Olha, tá vai duas vezes. Right. Não, mas é tão bom, mas esse livro é tão bom que merece. Por isso, Okay. Stefano, próprios para ti. Pá. Merece. Acho que era aquele que tu falavas do café e do não sei do quê. Sim, do Kit Kat, das alavancas. Das alavancas. Exatamente. Olha, estás a ver, já nem me lembrava disso, mas tu provavelmente me contagiaste. Contagiaste, Boa. muito bem. Isso é por contágio. Alright, então vá, concluímos mais um episódio da série Fundadores com Nuno Silva, Stefano Moraes e Team The Rocketman Vieira. Espero que tenham gostado, já sabem, esmigalhem, esmigalhem o botão de gosto, partilhem com os vossos amigos, façam chegar este podcast a mais gente também para irmos partilhando os conhecimentos. Obrigado por terem assistido, fiquem bem, até à próxima, um abraço para todos. Abraço a todos. Podcast Oceano Azul. Alguma fonte de rendimento? Esta questão das criptomoedas é muito... Todos a ganhar um bocadinho mais,